Se você tem uma obsessão por uma pessoa, uma relação tóxica de apego, controle e posse, o seu corpo mental inferior vai ficar grudado nesta pessoa. No ano de 1995, mais ou menos nesta época, 1995, até agora, 2025, ou seja, 30 anos, nós estamos enfrentando aqui no planeta Terra, uma terceira guerra mundial no plano astral. No plano astral. Uma guerra entre espíritos do bem e espíritos do mal. Isso está afetando no plano físico. Está afetando muito no plano físico. Lembra do que o que liga na Terra liga no céu? Então, muito do que acontece no plano astral afeta no plano físico. As dimensões são independentes, mas elas se interpenetram. O plano espiritual não precisa da existência do plano físico para existir. Se o planeta acabar, se o planeta explodisse, o plano espiritual continuaria existindo. Ele não precisa do plano físico. O plano espiritual é independente. Do ano de 1900 ao ano 2000, foram levados à reencarnação aqui no planeta Terra espíritos da luz e espíritos das trevas. E esses espíritos da luz e esses espíritos das trevas, eles definiriam muito o destino futuro do planeta. Muitas reencarnações foram preparadas nos planos superiores para espíritos da luz reencarnarem e espíritos das trevas que se redimiram, que se arrependeram e tiveram as suas reencarnações também preparadas pelos espíritos de luz lá nos planos superiores. Mas também espíritos trevosos que não se arrependeram, que querem continuar no mal, querem perpetuar o mal no planeta, também tiveram as suas reencarnações preparadas pelos espíritos das trevas, porque espíritos das trevas também preparam reencarnações para perpetuar o mal aqui na Terra. Então foram levados à reencarnação espíritos que cada um espíritos das trevas foram levados à reencarnação, cada um vai trabalhar no seu setor. Traficantes de drogas, assassinos, serial killers, terroristas, religiosos fanáticos, que foram levados à reencarnação para manter a evolução estagnada, não aceitar nada do que é novo, para distorcer as informações, como religiosos, como influenciadores, ladrões, políticos corruptos, artistas, cantores, atores, atrizes, que trabalham para as trevas, que estão reencarnados e trabalham para as trevas, médiuns, sim, médiuns das trevas, médiuns preparados pelas trevas. Eles estão por aí, são muitos e eles estão em todas as religiões. Todas. Existem também os médiuns das trevas, porque você ter mediunidade ostensiva não quer dizer que você é evoluído. Mediunidade ostensiva não é o mesmo que evolução espiritual e iluminação interior. Muito pelo contrário. Na maioria dos casos aqui na Terra, mediunidade ostensiva quer dizer que a pessoa é muito endividada. E se é endividado, é doente. Porque se não fosse doente, não seria endividado.
Então entendam que muitos médiuns de todas as religiões, espírita, umbanda, não todos, tá? Evangélicos, de todas as religiões, que a mediunidade está em todas as religiões, muitos desses médiuns, trabalhadores, são a reencarnação de espíritos doentes, espíritos muito endividados. Entendam isso. Então, foram preparadas essas reencarnações. E a espiritualidade maior, os programadores kármicos, os espíritos superiores, permitiram isso. Porque muitos vão perguntar, como é que eles permitem que espíritos das trevas reencarnem? Permite. Permite por vários motivos, porque vai trazer evolução. Porque os da luz vão estar reencarnados também, vai ter um equilíbrio. Os da luz vão falar, os das trevas vão falar, mas os da luz vão falar também. Os da luz vão ouvir os das trevas reencarnados, e os reencarnados das trevas vão ouvir os da luz, e os dois vão aprender juntos. Porque pode ter certeza, os espíritos das trevas também têm conhecimento e também têm muito a ensinar. Ou vocês não sabiam disso? Se eles usassem os conhecimentos deles para o bem, nossa, seria maravilhoso. Então todo mundo vai crescer. Sim, todo mundo vai crescer. Todo mundo vai evoluir. Podem ter certeza. E é claro que as reencarnações preparadas pelas trevas, quando eles reencarnarem, os espíritos de luz vão trabalhar muito para que esses espíritos reencarnados, esses espíritos das trevas reencarnados, se voltem para a luz. E isso acontece. Os espíritos da luz conseguem reverter, virar a mesa, reverter o processo. Fazer com que muitas reencarnações preparadas pelas trevas, esses espíritos, se voltem para a luz. Mas os das trevas também fazem isso. Os das trevas também fazem isso. E eles podem sim pegar alguns espíritos que tiveram a sua reencarnação preparada pela luz e trazer para as trevas. Isso acontece. Porque muitos deles são trevosos reencarnados. Foi preparado pela luz, mas são trevosos reencarnados, arrependidos, mas a essência ainda está ali. Leva tempo para mudar. E até mesmo alguns da luz, alguns poucos, porque existem os níveis evolutivos, né? Eles conseguem dar uma desviada também. Não muitos, mas conseguem. Claro, aqueles que são muito evoluídos, muito evoluídos, é muito difícil desviar, tá? Muito difícil, quase impossível, tá? Mas alguns que foram preparados pela luz, que não são tão evoluídos assim, tem uma evolução legal, mas não são tão evoluídos assim, podem ser desviados, sim, para as trevas. Então tem que estar atento e vigilante o tempo inteiro. No plano astral, existem centros de monitoramento com tecnologia intergaláctica que mapeia toda a maldade no planeta. Ou seja, esses centros de monitoramento no plano astral, eles sabem toda a maldade que está acontecendo no planeta. Nada está passando batido. Nada passa desapercebido. Então eles sabem quem são todos os criminosos, eles sabem quem são os médiuns das trevas, eles sabem quem são os terroristas, eles sabem onde estão os grupos de extermínio, eles sabem onde estão os ladrões, os assassinos, os traficantes de drogas, os escritores das trevas, os artistas das trevas. Eles sabem onde está tudo. Nada passa escondido. Nada. Tá? É importante que se entenda isso. Vocês já ouviram falar em vender a alma ao diabo? Vender a alma ao diabo. É uma frase religiosa, não é? Mas ela está muito certa. Muito certa. E eu vou dar a explicação para vocês com relação ao sequestro do corpo mental inferior. Mas antes de eu explicar sobre o sequestro do corpo mental inferior, eu vou explicar para vocês como funcionam os 7 corpos. Porque tem muita gente que nem sabe o que é um corpo mental inferior. Então não adianta eu começar aqui a explicação de um corpo mental inferior sem explicar todos os outros corpos. Então vamos lá.
nós temos 7 corpos. Nós temos o corpo físico, que é esse aqui, de carne, ossos, sangue, nervos, órgãos. O corpo físico. Nós temos o duplo etérico, nós temos o perispírito, ou corpo astral, ou corpo psicossomático, ou corpo perispirítico, é tudo a mesma coisa, o perispírito. Nós temos o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. O corpo físico é esse aqui que vocês já conhecem, que dura algumas décadas. Eu digo aqueles que vão morrer de velhice, tá? Eu sei que muita gente não dura nem uma década, mas vamos pensar de acordo com o tempo do corpo. Dura algumas décadas, o corpo físico, morre e enterra. O espírito sai e continua sua trajetória. O que morre é só o corpo, que vocês já conhecem. Nós temos o duplo etérico, que é um corpo plasmático, um corpo semimaterial. Apesar de ser semimaterial, nós não conseguimos ver, os encarnados não conseguem ver. Mas é um corpo pesado, não é um corpo tão sutil assim no plano espiritual. O duplo etérico, quando o corpo físico morre, ele morre junto com o corpo físico, ele se desfaz. O corpo físico morreu, o duplo etérico, logo depois da morte do corpo físico, o duplo etérico demora, em média, 40 dias para se dissipar na atmosfera. O duplo etérico é onde fica a sua energia vital, o ectoplasma, que mantém a sua imunidade funcionando e mantém os órgãos do seu corpo físico, do corpo físico funcionando. Ele é de extrema importância. O duplo etérico, ele não pode ser desdobrado, mas ele pode ser sequestrado por espíritos trevosos. Claro que não é qualquer espírito que faz isso, mas tem espíritos que conseguem sequestrar o duplo etérico de uma pessoa através de passes magnéticos. É muito fácil para eles, tá? Claro, só com relação àqueles que entram em sintonia com as trevas, né? Tem que entrar em sintonia. Quem não está em sintonia com as trevas não vai correr esse risco, né? Então, quando se fala assim, vou alinhar os seus chakras, esses chakras estão ali no duplo etérico, esses chakras serão alinhados. Quando diz assim, você puxou, você é um médium de arrasto, você puxou energias densas, você puxou por aí criações mentais inferiores, miasmas, você puxou e você está carregado. Quando se diz isso, essas energias densas, elas ficam no seu duplo etérico. Se você tem um vício, seja de drogas, cigarro ou muito álcool, essas substâncias ficam impregnadas no seu duplo etérico. As substâncias da droga ficam impregnadas no seu duplo etérico. Pode sair? Pode. É só você parar com o vício. E aí essas substâncias saem. Tá? Perispírito, o corpo astral. O corpo astral é um modelo organizador de formas ou um modelo organizador biológico. Por quê? O corpo astral é aquele que modela, sendo ele um corpo modelador biológico, ele modela a formação do novo corpo físico. O corpo astral pode se desdobrar no tempo e no espaço. Você pode desdobrar consciente ou inconsciente. Geralmente, quando nós dormimos, nós desdobramos para o lugar que a gente gosta, que a gente tem interesse. O corpo astral pode ser capturado, sim, por espíritos das trevas também. E se ele for capturado, ele será colocado em algum ambiente, uma espécie de cápsula, protegida magneticamente, e é claro, se ele está lá, você vai estar dormindo, você não vai acordar, é como se você estivesse em coma. Se o seu corpo astral for sequestrado, você não acorda, tá? Você fica inconsciente. Assim que como você desdobra, em regra, quando você desdobra, você também, o corpo físico dorme. O corpo físico dorme. Você não está acordado quando está desdobrado. Você não está em vigília aqui no corpo físico. O perispírito, ele dura muito mais do que o corpo físico. O corpo físico dura só algumas décadas. O perispírito vai durar milênios.
milênios, milhares de anos. E ele é formado de acordo com a evolução do espírito. O espírito vai evoluindo, ele vai sendo formado. Vai sendo formado. Ele é fluídico, plástico e vaporoso, ele se molda de acordo com as suas emoções e os seus pensamentos. Você pode se transfigurar, mudar de forma, se você tiver conhecimento e força mental. Você pode mudar a forma do seu perispírito, o desdobramento, o encarnado pode fazer isso, e os desencarnados também. Depende do conhecimento e da força mental. Quanto mais evoluído você fica, mais sutil, mais leve fica o seu perispírito e mais liberdade você tem no universo. Porque também existem limites para a liberdade do espírito. Existem limites. Não é permitido ao espírito ir em todos os lugares. Isso está no livro dos espíritos. Mas quanto mais evoluído, mais liberdade você tem no universo. E mais leve fica o seu perispírito. Quanto mais leve, mais evoluído, mais sutil, dimensões superiores, cada vez mais superiores você pode adentrar. Se você evoluir demais, você perde o corpo astral e vive em corpo mental. E aí você tem mais liberdade ainda e você enxerga mais coisas ainda. Enxerga mais ainda em corpo mental. Porque tem muitos espíritos desencarnados que estão em corpo astral, eles não conseguem enxergar o plano mental. Então, quando eles perdem o corpo astral, eles enxergam o plano mental. Então, eles enxergam ainda mais a infinitude da espiritualidade. E se você está muito ligado à matéria, se você é muito material, o seu corpo astral é mais pesado, mais denso. E você vai ficar cada vez mais ligado a dimensões inferiores. Dimensões de peso vibratório, dimensões densas. Então é importante evoluir para você ter mais liberdade, mais felicidade, mais alegria. Como? Adquirindo as virtudes do espírito: amor, paciência, tolerância, compreensão, amizade. Tudo isso são virtudes do espírito. Ter um pensamento universal e cósmico das coisas, ser altruísta, amar a todos. Aí o seu perispírito fica mais leve. Agora, se você é cheio de paixões, ódio, inveja, ciúme, arrogância, orgulho, prepotência, fanatismo, se você tem essas coisas, o seu perispírito vai ficar mais pesado, mais denso. E te prende muito às reencarnações em corpos físicos densos, como os daqui do planeta Terra ou de outros mundos, ainda mais atrasados do que a Terra. Por isso a importância em evoluir, porque é para trazer a sua própria alegria. Nós poderíamos falar muito mais do corpo astral. Ele tem os órgãos, meus órgãos do corpo físico, ele tem uma duplicata, órgãos parafísicos. O perispírito tem células, tem moléculas, tem chakras, tem vibração, tem frequência, tem tudo isso. Saindo do corpo astral, do perispírito, nós vamos para o corpo mental inferior. O corpo mental inferior, quando acontece aquela situação que você evolui muito e abandona o perispírito e vive em corpo mental, o corpo mental inferior vai junto, porque você vai viver em corpo mental superior. Então o corpo mental inferior vai embora junto com o perispírito, porque ele está ligado aos corpos inferiores. O corpo mental inferior é onde ficam todos os registros das suas reencarnações. Ele tem uma capacidade muito grande de armazenamento. E todos os registros estão ali como registros kármicos, é o corpo kármico. O corpo kármico é o corpo mental inferior. Ali estão suas alegrias, suas tristezas, seus distúrbios, suas virtudes também, o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Está tudo gravado ali. Os registros da encarnação atual, das encarnações anteriores, seja neste mundo ou em outros mundos, e também os registros do seu período entre vidas, na erraticidade. Esse corpo mental inferior,
ele também pode ser sequestrado por espíritos perversos. Ele pode ser sequestrado por espíritos perversos. Quando ele sequestra, quando ele é sequestrado de um ser humano, o ser humano não morre. Estando ele desdobrado, sequestrado, quando ele é sequestrado, ele é colocado num ambiente com tecnologia avançadíssima. Não é qualquer espírito também que faz isso, não é qualquer obsessor, tem que ter muito conhecimento. Ele fica numa espécie de arredoma, uma cápsula, ali, e ele fica ajustado na frequência daquela dimensão. Ele fica ali. O corpo mental inferior fica ali. E a pessoa fica vivendo aí, normal. Dorme, acorda, vai trabalhar, faz suas coisas. Mas ela fica normal totalmente? Não. Se o corpo mental inferior for sequestrado por espíritos perversos, essa pessoa vai ter alguns sintomas mentais e emocionais desequilibrados. Alguns problemas psíquicos e emocionais desequilibrados. Por exemplo, ela pode se sentir perdida no mundo, não sabe qual é o sentido da vida dela. Ela fica, qual é o sentido da minha vida? Estou me sentindo desorientado, perdido, triste. Ela perde a razão de viver. É claro que esses sintomas que eu acabei de dizer nem sempre estão relacionados ao sequestro do corpo mental inferior. Tem muita gente que tem esses sintomas, mas não teve o seu corpo mental inferior sequestrado. Existem outras situações que causam esses sintomas, como uma depressão ou qualquer outro problema. O que eu estou querendo dizer é que muita gente que tem esses sintomas, muitas dessas pessoas têm o corpo mental inferior sequestrado e por isso que estão com esses sintomas, mas não é regra. Tá? Como eu disse aqui agora. Então tem gente que tem esses sintomas, mas não quer dizer que o corpo mental inferior foi sequestrado. Tá? Então, se você tem esses sintomas que eu acabei de dizer, não vai ficar pensando, meu corpo mental inferior está sequestrado. Não, não está. Se você é uma boa pessoa, não está. Você tem esses sintomas por causa de outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que muita gente que tem esses sintomas é porque teve o corpo mental inferior sequestrado, sim. Tá? E por que os espíritos das trevas sequestram o corpo mental inferior das pessoas? Eles sequestram o corpo mental inferior de quem? De quem entra em sintonia com eles, gente, com os trevosos. Fazendo o mal, mal de todo o tipo. Fazendo o mal. E eles também gostam muito de sequestrar o corpo mental inferior de políticos, corruptos, religiosos, de todas as religiões, que se desviam dos propósitos, dos caminhos e começam a fazer besteira, começam a fazer um monte de coisa ruim. Inúmeras, não vou citar agora, senão vai demorar. Criminosos. Quais criminosos? Ladrões, traficantes de drogas, assassinos. Pessoas que cometem crimes. Que fazem o mal. Mas são só esses? Não. Pessoas também que vivem uma vida normal, uma vida honesta, mas estão cheias de paixões. Estão extremamente arrogantes, cheias de ódio, prepotentes, muito prepotentes, gananciosos, com um ego totalmente desequilibrado para forma perniciosa. Sim, paixões. Pode ocasionar o sequestro do corpo mental inferior, sim. Uma pessoa honesta, paga suas contas, não faz nada de mal para ninguém, mas está cheia de paixões. Psicopatas. Pode ter certeza, gente. Se uma pessoa é psicopata, com certeza, não tem explicação. Não tem outra vertente. A pessoa é um psicopata, então ali é um espírito trevoso reencarnado. Se é psicopata, é trevoso. Claro, trevoso em vários níveis. Uns são mais trevosos, outros menos trevosos. Existem os níveis de ódio, de treva. Mas é psicopata, então é um espírito trevoso, ou seja, voltado para o mal. Então tudo isso que eu acabei de dizer, que pode acontecer? A pessoa pode ter o seu corpo mental inferior sequestrado. Para que isso? Qual o intuito? A pessoa vai vivendo. O corpo mental inferior está lá nas trevas sequestrado. Quando a pessoa desencarna,
o perispírito dela é puxado pelo corpo mental inferior que está sequestrado lá. Ele é puxado. Para quê que querem isso? Para preparar uma reencarnação, as reencarnações pelas trevas. Eles sequestram o seu corpo mental inferior. Quando você morre, desencarna, o seu perispírito é puxado para lá, e aí eles preparam a sua reencarnação, os trevosos, para você voltar e fazer tudo aquilo que você estava fazendo de novo. Eles querem perpetuar o mal na Terra. Entendeu como é que funciona? É desse jeito. Isso é vender a alma ao diabo. Como é que você vende a alma ao diabo? Fazendo o mal. Fez o mal, vendeu a alma ao diabo. É como se você assinasse um contrato, como se você fizesse um pacto com eles. Você está entregando a sua alma para eles. Quando você faz o mal, você está entregando a sua alma para os espíritos das trevas, está entendendo? Ah, mas eu não fiz nenhum acordo com eles. Fez sim, é só fazer o mal. Faz o mal, e aí eles sequestram o seu corpo mental inferior, sim. E existem milhares desses redutos das trevas, porque é muita gente que tem aqui, né? São bilhões, né? É muita gente. E a maioria está em sintonia com eles. Por isso que a gente fala que a Matrix é uma ilusão. Que as pessoas são controladas pela Matrix. Quem controla a Matrix? Esses espíritos trevosos. É, gente. É desse jeito. Realidade dura, né? Difícil de aceitar. Estou levando vocês até a Toca do Coelho. Lá dentro da Toca do Coelho. Então, reencarnações preparadas pelas trevas. Então a luta pela sua alma é durante a sua reencarnação. Sim, a luta dos espíritos das trevas e dos espíritos da luz. Porque se você entrou em sintonia com as trevas e teve o seu corpo mental inferior sequestrado, os espíritos da luz vão ficar lutando durante toda a sua encarnação para você mudar, para você sair da sintonia das trevas e voltar para a sintonia com a luz. Se você voltar para a sintonia com os espíritos de luz, para você se tornar uma boa pessoa, o seu corpo mental inferior retorna para você. Sim, os espíritos da luz tiram o seu corpo mental inferior de lá. Ele retorna para você, porque você mudou. Mas se você mudar para melhor e depois você cair de novo, ele será sequestrado de novo. E isso acontece. E aí você muda de novo para melhor. Aí ele volta para o seu corpo de novo. Mas cuidado, que se ele tiver sequestrado e você morrer de repente, aí só se tiver uma intervenção do alto, porque existem as intervenções, que eu vou explicar depois. Então, entendem qual é a guerra pela sua alma dos espíritos de luz e dos espíritos das trevas, ou seja, dos anjos e dos demônios? A luta pela sua alma? Que falam muito nas igrejas, eles não estão errados. Nas igrejas evangélicas, eles não estão errados. Só que você, irmão, que é da igreja evangélica, eu estou dando uma explicação mais profunda para você. Mostre para o pastor essa explicação. Se você quiser que eu vá na sua igreja, eu explico para todo mundo. Eu vou. De graça. Nós não cobramos nada. Quando nós cobramos alguma coisa, quando nós viajamos, é um valor irrisório, bem baratinho, para poder pagar as custas da viagem. Mas se sua igreja for aqui no Rio de Janeiro, nós não vamos cobrar nada. A gente vai de carro, vai de motocicleta e dá a palestra lá. Esse é o nome do vender a alma ao diabo, aos espíritos perversos. E isso já existe lá, ó, há muito tempo. Quando eu estava encarnado, há 3.300 anos atrás aqui, os sacerdotes de Amon, fanáticos, religiosos, extremistas, fundamentalistas, sectaristas, agressivos, gananciosos, cheios de ego, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, tudo isso em sintonia com as trevas, né? O corpo mental inferior deles estava de todos os sacerdotes de Amon era sequestrado, estava sequestrado pelas trevas. Todos eles. Mas adiantava falar? Eu era o louco, né? Revolucionário,
o herege, eu era o louco. E isso existe até os dias de hoje. Existe até os dias de hoje. Então, o corpo mental inferior pode ser sequestrado por espíritos perversos. E você perde a sua individualidade. Ocorre uma desfragmentação dos corpos. E essa é a realidade da maioria do planeta Terra. Existem algumas situações as quais fazem com que o seu corpo mental inferior esteja desfragmentado dos outros corpos, dos outros 6 corpos. Sabe quais são as situações? Dá o nome de perder a individualidade. Isso ocorre somente com espíritos imaturos. Imaturos. Entendem? Espíritos imaturos. Que eles não têm a individualidade, ou seja, a maioria daqui da Terra. Não todos, mas a maioria. Sabe quais são as situações que fazem com que ocorra a desfragmentação do seu corpo mental inferior? Se você tem um desejo muito forte de estar em algum lugar, algum local, ou fazendo alguma coisa, um desejo doentio muito forte, o seu corpo mental inferior desdobra e fica lá. Você vive sua vida, o seu corpo mental fica lá. Ele não foi sequestrado, não. Isso aí foi por causa do que o que você sente e pensa. Agora eu estou mudando aqui a história. Estou tirando, vamos mudar. Vamos sair do sequestro, agora eu vou para outra situação. Problemas emocionais e psíquicos. Se você tem um pensamento doentio de estar em algum lugar, doentio, tá? Não é aquela vontade saudável, aquela saudadezinha boa de estar num lugar tal, isso aí não. Eu estou falando doentio, de estar num lugar ou com pessoas, o seu corpo mental inferior fica lá. Isso é uma desfragmentação. E aí vai ocorrer aqueles sintomas. Se sentir perdido, falta de vontade de viver. Também existe uma outra situação que desfragmenta o seu corpo mental inferior. Relacionamentos tóxicos de apego, posse e controle. Pessoas que têm relacionamentos tóxicos de apego, posse e controle. Pessoas controladoras, cheias de apego, cheias de posse, e confundem isso com amor. Amor não é isso. Amor não é controle, não é apego, não é posse. Amor libera, amor solta. Sabe o que acontece se você tem um relacionamento tóxico com alguém, de apego, de posse, de controle? O seu corpo mental inferior fica acoplado na pessoa que você tem controle, apego, posse. Seu corpo mental inferior fica grudado na pessoa que você sente essas coisas. A pessoa que você tem controle, apego e posse, seu corpo mental inferior fica grudado nela. E isso não é só relacionamento amoroso, de namorados ou de marido e mulher. Pode ser entre pai e filho, mãe e filha ou filho, entre irmãos consanguíneos, entre amigos. Se você tem uma obsessão por uma pessoa, uma relação tóxica de apego, controle e posse, o seu corpo mental inferior vai ficar grudado nesta pessoa. E a outra situação é que eu já citei, é a do sequestro. Uma forma fácil dos espíritos das trevas sequestrar o seu corpo mental inferior é quando você entra em coma. Se você entrar em coma por algum motivo, fica mais fácil deles sequestrarem o seu corpo mental inferior. Exemplo, você está em sintonia com as trevas. Você sofre um acidente, por exemplo, muito grave, que você se machuca muito, e você fica em coma. Naquele momento que você sofre o acidente, minutos depois que você sofreu o acidente, está inconsciente, os espíritos das trevas já estão todos ali e eles pegam o seu corpo mental inferior e levam. Sequestrou. Se você estiver prestes a desencarnar, então, melhor ainda para eles, porque eles já sequestraram o teu corpo mental inferior, tu está prestes a desencarnar, desencarnou, o perispírito é puxado para o corpo mental inferior e eles preparam a sua próxima reencarnação lá.
Quer a explicação? Eu vou dar uma explicação profunda, porque lembra do que eu falei da luta dos espíritos de luz com os espíritos das trevas pela sua alma? Eu vou contar uma história aqui que reflete essa luta. Acontece isso. Eu vou explicar. Imagine, vou contar uma história. Imagine um político que está em sintonia com os espíritos das trevas. Um político que está em sintonia com os espíritos das trevas. Ele está dirigindo o seu carro e ele sofre um acidente, uma batida. O acidente é muito forte. Ele fica todo quebrado e entra em coma, fica inconsciente. O levam para o hospital. Ele não morreu, não desencarnou, levam para o hospital. Quando ele tem um acidente, os espíritos perversos sequestram o corpo mental inferior dele e levam lá para as trevas. Só que nós estamos num tempo que não está podendo mais ficar preparando muitas reencarnações pelas trevas, sabe? Então existem alguns casos aí que existem umas exceções aí. Ou seja, aquele político já está fazendo besteira há muitas vidas e aquela era a última chance dele. Então ele não pode ter uma próxima encarnação preparada pelas trevas, porque acabou o tempo dele aqui na Terra. Ele será exilado para outro planeta. Então, quando o corpo mental inferior dele for sequestrado, para que a encarnação dele seja preparada, os espíritos da luz vão trazer de volta. Mas eles não vão trazer de volta o corpo mental inferior dele para preparar a reencarnação dele aqui na Terra. Eles querem pegar o corpo mental inferior dele de volta para preparar a reencarnação dele num planeta primitivo, para ele ser exilado. Exilado. Porque acabou todas as chances dele aqui na Terra. Então, nessa situação, quando ele tem um acidente e tem o seu corpo mental inferior sequestrado, os espíritos da luz vão trabalhar para pegar o corpo mental inferior dele de volta, levá-la para cima, para os tribunais do karma, e preparar a reencarnação dele em outro planeta inferior à Terra. Como é que eles vão fazer isso? Eu vou explicar. Muitos vão achar isso loucura. Aqueles que são muito ligados à ortodoxia doutrinária, aqueles que têm a mente muito fechada para tudo que é novo e diferente, que é bem característica da humanidade daqui da Terra, vão dizer que isso é loucura, isso que eu vou dizer agora. Mas isso existe. E os espíritos das trevas, gente, eles adoram essa ignorância e essa não aceitação. Adoram. Tá? Eu vou explicar como é que os espíritos de luz recuperam o corpo mental inferior desse político para que a encarnação dele seja preparada para em outro planeta, outro mundo, no cosmos. Eles fazem o seguinte. Os espíritos da luz, quem faz muito isso, sabe quem são? Os Exus. Os Exus, que têm um poder mental imenso, um conhecimento estrondoso na magia, a magia voltada para o bem, tá? Não é magia negra, não. Magia voltada para o bem. Tem uma força mental imensa, tem um conhecimento grande de magia. São os espíritos, os policiais do plano astral, os Exus. Os Exus da luz, do bem. Os Exus que só fazem o bem. Não é espírito trevoso que diz que é Exu não e faz o mal, não. Os Exus do bem não fazem mal a ninguém, não fazem magia negra para ninguém, não fazem amarração, nada disso. Só fazem o bem. Então, os Exus fazem o que eu vou explicar agora. Eles pegam um médium encarnado, e eles desdobram o médium, prestem atenção, o corpo mental inferior do político está lá embaixo nas trevas. O corpo do político está no hospital. O perispírito do político está lá, agregado ao corpo, no hospital. Então os Exus, eles pegam um médium
que já adquiriu uma certa maturidade mediúnica, porque não é qualquer médium que pode fazer esse trabalho. É um médium que já adquiriu uma certa maturidade mediúnica. Eles pegam o médium, desdobram o médium, o Exu, desdobra o médium, leva lá no hospital. Vai o Exu e vai o médium desdobrado lá no hospital. Lá o Exu faz um procedimento. Pega um médium desdobrado, deita ele numa espécie de maca, pega o perispírito do político, retira do corpo dele, que está todo quebrado lá, e ele começa a imantar o perispírito do político no perispírito do médium encarnado desdobrado. Imantar. É como se fosse uma fusão. Ele cola, a grosso modo, ele cola o perispírito do político no perispírito do médium. E ele, depois de fazer isso, de imantar o perispírito do político no perispírito do médium, ele pega o médium, com o perispírito do político acoplado nele, e leva o médium de volta ao seu corpo físico. Mas muitos vão dizer, dois espíritos não podem coexistir num corpo? Não é assim, gente. O médium vai voltar para o seu corpo. O perispírito do político está acoplado no perispírito do médium. Mas o corpo pertence ao médium, tá? Então, leva o médium de volta para o seu corpo físico, com o perispírito do político acoplado nele. Para que isso? Vou explicar. Quando o perispírito, o espírito do médium voltar para o seu corpo, o médium, como ele é médium, quando ele acordar, ele vai sentir tudo que o político está sentindo, todas as dores. Ele vai sentir todas as dores, vai achar até que está mal. E vai até no médico, os médicos não vão achar nada. Para que fazem isso? O corpo físico, ele é um potente curador. Curador. Então isso vai ser um alívio gigantesco para o político que foi acidentado. Ou seja, é caridade, gente. O médium está fazendo uma caridade para o político, sem julgamentos. Ah, mas ele é corrupto, ele é ladrão. Gente, sem julgamentos, tá? É um irmão que está ali. O político é um irmão. Não nos cabe julgar o político. Ele é um filho de Deus. Se você faz caridade, você não pode julgar. Se você julga, vai ficar complicado para você fazer caridade. Vai fazer caridade só para quem está certinho? Se você vai fazer caridade, não pode julgar. Então é uma caridade que o médium está fazendo. O corpo físico é um curador potente, então vai trazer um alívio muito grande para o político. E aí, o médium vai para o seu centro, ou centro espírita, ou centro de Umbanda, por exemplo. Isso acontece muito com umbandistas e espíritas, que aceitam isso, né? Não aqueles espíritas mais ortodoxos, que não aceitam muito, fica difícil, mas é mais aqueles que aceitam mais. E umbandistas, que também existem umbandistas ortodoxos que também podem não aceitar isso. E nem têm esse conhecimento. Que a maioria dos médiuns não estuda, né? Complicado, né? Aí não vai ter esse conhecimento mesmo não, vai achar até que é loucura. Tá ligado no quê? Só no ritual? A coisa vai muito mais além do ritual. Então, pega o médium, já em vigília, sentindo tudo que o político sente. Tá ali acoplado nele. Ele vai para o centro de Umbanda, o médium. Chega lá no centro de Umbanda, ou no centro espírita, por exemplo, os Exus desacoplam o perispírito do político do médium. Aí o médium fica aliviado, acaba tudo, ele para de sentir tudo o que ele estava sentindo. Eles pegam o perispírito do político e deixam lá alguns dias no centro de Umbanda, ou no centro espírita. Deixa alguns dias. Alguns dias. Para quê? Porque o perispírito do político que está lá no centro de Umbanda durante alguns dias, ou no centro espírita, ele vai ficar puxando o corpo mental inferior dele, que está lá nas trevas. E o médium que fez esse procedimento, essa caridade, ele vai ficar em casa, numa certa distância, sem comparecer no centro. Ele vai ficar uns dias sem ir no centro, geralmente 7 dias. Por quê?
Porque como o perispírito do político estava acoplado nele, o cheiro vibratório do político está nele, no médium. Então demora alguns dias para o cheiro vibratório sair. Para que isso, Pedro? Que cheiro vibratório? São as emanações magnéticas do político. Por quê? Os trevosos vão procurar. Quando o corpo mental inferior dele for puxado de volta, os trevosos vão ficar procurando para não achar. Para não achar. Então, o perispírito do político que está lá no centro espírita, no centro de Umbanda, vai ficar lá e vai ficar puxando o corpo mental inferior. Puxou o corpo mental inferior, eles pegam, os Jesus pegam, levam para os tribunais do karma e preparam a reencarnação do político para outro planeta. Só que o político está no hospital, o corpo dele está vivo. O que os Exus vão fazer então? Com permissão dos programadores kármicos, permissão dos espíritos superiores, eles vão causar o desencarne do político lá no hospital. Causar o desencarne, sim. Os Exus têm permissão para causar, antecipar um desencarne ou estender uma vida, depende da sua escolha. Ali está antecipando o desencarne. O Exu causa, sim, o desencarne dele lá no hospital, com permissão do alto. Você não aceita isso, o que eu acabei de dizer? Tira o pensamento religioso da cabeça. É uma caridade para o político. Se ele continuar ali, é sofrimento para ele. Acabou para ele. Acabou. Acabou. Foi a última encarnação, a última chance. Tentaram de tudo. Ele não mudou. Ele não mudou. Lembra da luta pela alma durante a encarnação? Para trazer o corpo mental inferior dele de volta, para ele mudar? Se ele tivesse mudado, o corpo mental inferior dele ia se voltar para o corpo e ele nem seria deportado. Mas ele não quis mudar. Acabou a chance. Então, o Exu que faz isso, que causa o desencarne do político, é chamado de interventor kármico. O Exu é o interventor kármico do caso. Tá? É, gente. E aí, a reencarnação do político é preparada, sim, pelos espíritos de luz, mas para outro planeta. E esse trabalho, está sendo feito em muita gente. Não só em políticos, como em muitos outros. Muitas outras pessoas. Muitos religiosos, muitos médiuns, muitos criminosos, muitas pessoas. Esse trabalho está sendo feito. Tá bom para vocês? Ou tá ruim? Por isso que eu falo. É por isso que eu falo. Muda. Muda. Não é para virar anjo. Ninguém vai virar anjo, ninguém vai atingir angelitude agora. Mas fica equilibradinho, dá uma melhorada. Você dá uma boa melhorada, uma melhoradinha, já é o que eles precisam para recuperar o seu corpo mental inferior, caso ele esteja sequestrado. Caso ele esteja sequestrado. Vocês estão entendendo, gente, como é que funciona? Agora, eu vou falar com religiosos, com os meus irmãos espíritas, com os meus irmãos evangélicos, com os meus irmãos umbandistas, com os meus irmãos católicos. Eu vou falar com os meus irmãos de todas as religiões, tá? De todas as religiões. Sua igreja, seu centro espírita, seu centro de Umbanda. A aura magnética de uma casa de Jesus, ela é feita pela vibração dos seus trabalhadores. A aura magnética de uma casa, ela é feita pela vibração dos trabalhadores. Então, se a vibração dos trabalhadores está de um jeito, a aura magnética daquela casa vai ser daquele jeito que é a vibração deles. Só que tem uma coisa.
Dentro dessas casas, dentro de uma casa religiosa, seja da religião que for, todos os médiuns ali podem estar em sintonia com as trevas. Ou todos os médiuns podem estar em sintonia com os espíritos de luz. Ou pode dividir. Uma parte está em sintonia com os da luz e outra parte está em sintonia com as trevas. Isso pode acontecer. Ali vão se misturar o joio e o trigo. Isso existe e muito, muito. Vão se misturar o joio e o trigo. Tá? E se não fosse a proteção dos Exus, muitas casas já teriam acabado. Porque a Espírito das Trevas, eles não estão destruindo somente as casas. Eles até mantêm as casas. Mas eles adoecem os trabalhadores. Ou colocam aquele trabalho totalmente em descrédito, caso os trabalhadores entrem em sintonia com os espíritos das trevas. Se entrar em sintonia, os espíritos das trevas entram naquela casa e na contraparte astral da casa está toda dominada por espíritos perversos, que estão em sintonia com aqueles médiuns. O que faz os médiuns entrarem em sintonia com eles? Muitas coisas. Ganância, orgulho, arrogância, vaidade, egos descontrolados, fofoca. Tem muita fofoca no seu centro? Fofoca? Fofoca é uma brecha e tanto para a entrada deles. Fofoca. Médium que diz que faz reforma íntima e não faz. Arrogância, soberba do saber, fanatismo, dogmatismos doentios, extremismo religioso, fundamentalismo doentio, sectarismos, preconceito com outras religiões, preconceito com outras pessoas, preconceito de todo tipo, preconceito de raça. Tudo isso é brecha para os espíritos das trevas entrarem. E dependendo da situação, eles vão tomar toda a casa. Exemplo, se na casa, vamos lá, 90% dos médiuns estão em sintonia com as trevas e só 10% estão em sintonia com a luz, sabe o que vai acontecer? Os das trevas vão tomar a casa, porque a maioria está em sintonia com eles. E os 10% dos médiuns que estão lá em sintonia com a luz? Os espíritos de luz vão estar com eles. Tudo misturado? Sim. Os espíritos de luz vão ficar com os seus médiuns que estão em sintonia com eles ali, e os das trevas vão ficar em sintonia com os médiuns deles que estão ali. Tudo misturado. É, gente. É isso que acontece. E os espíritos das trevas, que estão em sintonia com aqueles médiuns das trevas, eles vão fazer de tudo para que os médiuns que estão em sintonia com eles deem um jeito de tirar os da luz dali, os médiuns da luz dali. Isso acontece também. Porque os médiuns que estão em sintonia com os espíritos das trevas, eles seguem todas as intuições e inspirações dos das trevas. Exemplo, eles começam a criar, os espíritos das trevas começam a intuí-los para criar regras loucas no centro ou na igreja, ou no centro de Umbanda, regras loucas. Os médiuns que estão em sintonia com as trevas, os espíritos das trevas começam a intuir e inspirar para criar regras loucas. Geralmente, nada pode. Regras que emperram o avanço e o progresso. Regras incontestáveis. Rigidez de conceitos. Rígidos nos seus conceitos. Não mudam a forma de pensar. Geralmente, os espíritos das trevas também intuem os médiuns que estão em sintonia com eles a encher a casa de ritual. E não tem ensinamento moral. Não tem conhecimento do espírito para as pessoas. Só fazem rituais, muito mais rituais do que trazer os conhecimentos para as pessoas evoluírem. E os conhecimentos não podem estar só na cabeça, ele também tem que estar no coração. Não é só botar na cabeça, é botar no coração. Então, os espíritos das trevas que estão em sintonia com aqueles médiuns começam a inspirá-los para fazer muito ritual, orações em excesso, trabalhos de cura em excesso,
E as palestras, que trazem conhecimentos para todo mundo evoluir, para todo mundo crescer e mudar a frequência, não são feitas. Ou são feitas, mas são feitas com um conhecimento raso, um conhecimento fraco, ou com ideias totalmente religiosas, camufladas de expansão de consciência. Ideias totalmente religiosas, com comandos ali, vários comandos de medo para as pessoas, sem as pessoas perceberem. Sem as pessoas perceberem. Com a falsa impressão que aquilo dali tem expansão de consciência, que é um conhecimento universal, cósmico. Tudo uma máscara, está maquiado. A palestra que está sendo dada, ela é totalmente religiosa. Ela está maquiada de conhecimento universal, cósmico. Na verdade, ele é tudo religião. Conceitos castradores e religiosos. Totalmente religiosos. Cheios de dogmatismos, fé cega, cheio de botar medo, culpa, autopunição, obrigatoriedade. Os espíritos das trevas são muito bons no que eles fazem. Centro espírita é lugar de gente atormentada. Mas não é só centro espírita. Centro de umbanda, igrejas. Gente atormentada? Quem? Os consulentes? Não, principalmente os trabalhadores. Todos os trabalhadores? Não, mas a maioria. Porque são todos espíritos endividados, que estão ali para, através daqueles conhecimentos de evangelho e tudo mais, para eles adquirirem aqueles conhecimentos e se redimirem, mudarem. E ao mesmo tempo que ensinam, também mudam. O ensinamento que eles estão dando é para eles também. É primeiro para eles, depois para os consulentes. Muitos dos consulentes são menos doentes do que os médios. Os médios são mais doentes do que os consulentes. Então, centro espírita é lugar de gente atormentada, sim. Centro de umbanda, igreja evangélica. O problema não não são as religiões, são as pessoas. Eu não estou falando das religiões. Eu estou falando das pessoas, tá? E não são todos, mas são muitos. É a maioria, porque a maioria são endividados. Ali vocês vão ver pessoas, vocês chegam nesses centros, nessas igrejas, centros universalistas ou centros espíritas ou igrejas, você vai encontrar esses obreiros, né, esses médiuns. Parece que eles são mansinhos, falam de amor, falam de fraternidade. Parecem ser muito legais, oram com você, parecem ser tão legais, mas são doentes. Você não convive com eles. É claro que você vai entrar lá no centro, eles não vão atender vocês loucos. Vocês vão achar que todo mundo ali é iluminado, todo mundo é legal, e não são. E os pastores, dirigentes espíritas, pais de santo, na maioria, são os mais doentes. Mais doentes do que os seus médiuns. Porque se é pastor, o cara foi colocado para comandar, endividadíssimo. A maioria. Poucos são os missionários. Poucos são os missionários. Pouquíssimos são os missionários. Quando eles desdobram, se eles estão em sintonia com as trevas, a maioria ali, ou todos, estão em sintonia com as trevas, os espíritos das trevas, que são os seus mentores, que se fazem passar por mentores espirituais, que se fazem passar por preto velho, cigano, exu, pombagira, erês ou outro tipo de espírito de luz, quando eles desdobram, todos esses médiuns, inclusive o seu dirigente, ou seu pastor, seu pai de santo, desdobram para o centro, ou para a igreja, desdobram. E é um antro de loucura, gritaria, violência, agressividade, loucura. É, gente. Todos os médiuns ali desdobrados, quando eles desdobram, todo mundo vai dormir, eles vão para o centro, ou para a igreja. Porque os espíritos das trevas que dominam eles estão todos lá. E eles fazem muitas obsessões complexas nesses médiuns. Eles dominam esses médiuns, então estão todos obsidiados, hipnotizados, obsidiados. Então eles desdobram toda a noite para lá, para a igreja ou para o centro. E os espíritos que os dominam, que dizem que são seus mentores, que se fazem passar por espíritos de luz, eles hipnotizam toda a noite esses médiuns. Hipnotizam, aplicam obsessões complexas. Chips, colocam chips para dominar a mente deles.
E esses médios, quando acordam de manhã, quando seus espíritos voltam para o corpo, eles têm a falsa impressão de que está tudo bem, de que são donos de si mesmos, de que estão fazendo um trabalho de luz, e no fundo, estão fazendo um trabalho das trevas, sem perceber. Sem perceber. E se alguém falar, eles não aceitam. Não aceitam. Porque os próprios consulentes e as pessoas que estão de fora acham que todo mundo ali está numa conduta maravilhosa. Porque eles não fumam, não bebem, não usam drogas, não tem vícios. Não tem vícios. Mas e o interior? Como é que está o interior? Tem fofoca? Está em sintonia, vai acontecer isso. Tem ódio? Tem médium narcisista lá? Os narcisistas que acham que estão certos em tudo. E se você contrariá-los, eles entram em fúria. Médium orgulhoso, arrogante, vaidoso, sedento de poder, sedento de aparecer, vício de prestígio, vício de comandar, dirigente que gosta de mandar, vício de comandar, tem isso? Tudo isso faz com que entre em sintonia com o espírito das trevas. Abuso de poder, tem isso? Tudo isso faz com que entre em sintonia com espíritos perversos. E muita gente não vai perceber, os consulentes não percebem, não convivem com eles, eles disfarçam muito bem. Todo mundo acha que ele é evoluído. Eu estou falando isso, gente, isso é a realidade de muitos centros espíritas, muitos centros de Umbanda, muitas igrejas evangélicas. Eu não estou falando isso para uma casa ou duas casas, eu estou falando isso para muitas, isso é a realidade da maioria. E os Exus, se não fosse os Exus, já tinha acabado tudo. Gente, vamos lá. Vocês já perceberam que em cada esquina tem uma igreja? Uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou um centro espírita, ou um centro de Umbanda. Já perceberam isso? Por que tem tanta casa religiosa? Sabe por que tem tanta casa religiosa? Porque no planeta tem muita gente doente. Essas casas religiosas são hospitais para os que estão lá dentro e para os que estão fora. Os que vão visitar. São hospitais. Dá para entender isso? Hospitais. Então, se o planeta, principalmente o Brasil, está lotado de centro espírita, de igreja evangélica, de igreja católica, de centro de Umbanda, está lotado de hospital. Se está lotado de hospital, está lotado de doente. Dá para entender isso? Vamos lá no mundo regenerado, totalmente regenerado, em regeneração plena. Vocês acham que lá é lotado de centro espírita, de centro de Umbanda? É lotado de templo religioso? Não precisa, eles já são curados. E um mundo ditoso? Imagina um mundo ditoso, acima do regenerado. Está cheio de templo religioso lá? Não, gente, claro que não, eles já são todos curados, todos sãos. São espíritos sãos. Não precisa. Então, se você chegar num planeta e você vê um monte de templo religioso, isso quer dizer que aquela humanidade é doente. Nunca pararam para pensar nisso, né? Porque esses centros são hospitais, porque o próprio planeta é um hospital e é um sanatório. Ou seja, é uma cadeia para maluco. O planeta Terra é um sanatório penal, onde habitam espíritos doentes, sejam encarnados ou desencarnados. Dá para entender isso? Assim como o centro espírita, centro de Umbanda, igreja evangélica, todas as religiões são hospitais. Hospitais. E o Cristo não procura trabalhadores perfeitos. A maioria dos trabalhadores são doentes, são falhos, muito falhos. Agora eu vou dizer a realidade de muitos dirigentes espíritas e de oradores espíritas. Muitos, a realidade de muitos. Assim como também a realidade de muitos pastores evangélicos ou pastoras. A realidade de muitos pais de santo e mãe de santo. Sabe qual é a realidade desses dirigentes ou oradores? A maioria deles se sentem abandonados, tristes e inferiores. E eles escondem tudo isso que eu acabei de dizer agora, abandonados, tristes, inferiores, se sentem inferiores. Sabe no que eles escondem isso? Eles camuflam, sabe com o quê? Com prepotência e arrogância. Então, se você conhece algum dirigente espírita ou orador espírita, muito prepotente, muito arrogante, isso serve para os médiuns também, muito prepotente, muito arrogante, pode ter certeza,
No fundo, aquela prepotência e arrogância é resultado de ele se sente inferior, ele se sente abandonado e triste, ou seja, ele é infeliz. Infeliz. Dá para entender isso? Gente. É isso aí. Imagine um religioso que fala mal de todo mundo. Ele fala mal de muita gente, seja da religião que for. Ele se dedica a falar mal dos outros muito mais do que instruir. Se ele fala mal dos outros em excesso, de muita gente diferente, é porque no fundo ele se sente muito inferior. Inferior. Ou seja, ele se acha um lixo. Por isso que ele dedica a vida dele a falar mal dos outros. Porque no fundo ele se acha uma pessoa inferior. Ou seja, ele é doente. Isso acontece com muitos espíritas, o que eu vou falar agora. Muita informação, ou seja, muita leitura, muito conhecimento, muita intelectualidade e pouquíssima ou nenhuma transformação. Muita informação, muito conhecimento, mas pouquíssima ou nenhuma transformação. Muito conhecimento e pouquíssima ou nenhuma humildade de coração. Coloca o conhecimento na cabeça, mas não tem amor no coração, não tem amor ao próximo. É brincadeira? Essa é a realidade de muitos dirigentes espíritas e médiuns espíritas, assim como também pessoas de outras religiões. Muitos pastores, muitos umbandistas. Quem estuda de verdade sabe disso. Os livros certos. Sabe onde vocês vão encontrar essas informações com relação ao sequestro do corpo mental inferior? Podem ler, é um livro sério. O livro Os Guardiões da Verdade, do médium Vanderlei de Oliveira. Livro o qual a espiritualidade trouxe todas essas informações através das mãos do médium. Quem trouxe essas informações não foi o médium, foi a espiritualidade. Ele foi um instrumento. Todas essas informações pertencem à espiritualidade. E está lá no livro, para vocês. É só vocês comprar. Podem comprar. A Michelle vai botar aqui a foto do livro. Os Guardiões da Verdade, do médium Vanderlei de Oliveira. Tudo isso que eu falei aqui, está lá. É só estudar, só ler. O livro é sério. Pelo conteúdo, você percebe se é sério ou não. É só ler o conteúdo. Lembra que Kardec ensinou? Preste atenção no conteúdo da mensagem. Então, preste atenção no conteúdo do livro lá, do Vanderlei, Guardiões da Verdade. Os meus mentores pedem para eu ler o livro, então é da luz. Ou os conhecimentos que eu trouxe aqui para vocês são das trevas. É para muita gente pensar e mudar. Gente, você é médium? Você é médium? Tá. Vamos lá. Lembra da situação do político que eu falei aqui agora? O político é corrupto, não é? Ele tem um monte de paixões, não tem? Não tem um monte de paixões ele? Tem. Quando acopla no médium, o médium sente tudo que ele está sentindo, não só o que ele sente no corpo, como o que ele é em seu interior, nas emoções e no pensamento. E o médium, quando tem aquele espírito acoplado nele, seja encarnado ou desencarnado, se ele sente tudo aquilo muito forte, exagerado, todo aquele mal que aquela pessoa é, exemplo, a arrogância, a raiva, o ódio que aquela pessoa tem, que aquele espírito tem que está acoplado no médium, se o médium sente aquilo tudo muito forte, sabe o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que o espírito tem, o político tem, o médium tem. Aquele trabalho ali, além de ser uma caridade, é um trabalho para o médium se enxergar. É a realidade de todos os médiuns. O médium fala assim, nossa, esse espírito acoplou em mim, eu senti uma raiva, um ódio, uma tristeza imensa, uma vontade de chorar imensurável.
uma arrogância, uma prepotência, um ciúme. Isso quer dizer que você, médium, é igualzinho àquele espírito. Você é parecido com ele. O médium se sentiu triste, angustiado, perdido, sem confiança nenhuma na sua mediunidade, ou seja, não acredita na sua mediunidade. Aí o médium vai falar, mas eu não tenho nada disso, eu senti tudo isso e eu não tenho nada disso. Muito pelo contrário, você tem sim, exatamente por isso que você sentiu tudo isso. Você tem. É por isso que você sentiu tudo isto. É a realidade da maioria dos médiuns. Existe um repórter, história real, um repórter que ele falava tanto mal dos outros na televisão, na internet, tanto mal dos outros, que sabe o que aconteceu com ele? Apareceu um câncer de língua nele. Sim, por causa da energia da maledicência. Junto com a maledicência vem julgamento. Gente. Muitos médiuns são ansiosos. Ansiosos em excesso. Claro que existem exceções. A ansiedade pode ser causada por uma outra coisa. Tá? Uma exceção. Mas acontece que em muitas pessoas, que a ansiedade que eu vou falar agora, ela ocorre por alguns fatores. Alguns fatores. Exemplo, medo. Medo causa ansiedade. Insatisfação, que é a realidade da maioria dos médiuns, insatisfeitos com a sua vida, não aceitam a sua vida, não aceitam as provas que tem que passar, falam, eu tenho karma, mas eu vou quitar, joga no meu peito que eu vou quitar. Quando vem botar o karma, ele começa a espernear. Então, a ansiedade é causada pelo medo, insatisfação e a necessidade de controle. O controle. É a realidade de muitos médiuns. Então, voltando lá no repórter que falava mal dos outros, apareceu um câncer de língua nele. Porque fala mal dos outros toda hora, o tempo inteiro, exageradamente. E às vezes, quando você fala mal, você fala com raiva. Às vezes você está falando mansinho, mas por dentro você está cheio de raiva da pessoa que você está falando mal. Apareceu o câncer de língua. Apareceu o câncer de língua. Porque ficou falando mal dos outros o tempo inteiro. Ou seja, é doente. Quem dedica a sua vida a falar mal dos outros o tempo todo é doente. Maledicência. O mal do século também. Agora eu vou mostrar para vocês como que essa humanidade é resistente à mudança. Quando a gente fala aqui, a humanidade é resistência à mudança. Que mudança? Mudanças de todos os tipos. Todos os tipos. Resistente à mudança. Quer ver? Existem motocicletas que são automáticas. Não precisa passar marcha. Só acelerar e frear. Existem algumas motocicletas que têm 3 marchas ou 4 marchas. Isso existe. Mas a maioria das motocicletas tem 6 marchas. 6 marchas e um ponto neutro. Né? 6 marchas. Quem anda de moto sabe. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, construíram uma motocicleta com 5 marchas. 5 marchas. Todo mundo está acostumado com 6. Construíram uma motocicleta com 5 marchas. Só que eles explicaram. Eles falaram assim, olha só, essa motocicleta ela tem 5 marchas, mas a 5ª marcha ela se estende. O que é se estender? Ela vai servir, a 5ª marcha vai servir pela 5ª e pela 6ª. Exemplo, se na 6ª marcha a moto vai até 150 km por hora e corta o giro, ela não vai mais que isso, essa moto, se ela vai até 150 por hora e tem 6 marchas, se reduzir para 5, ela vai continuar chegando a 150 por hora na 5ª marcha. Porque ela vai se estender.
Ela vai continuar chegando aos 150 por hora dela. Não vai mudar nada. Para que fizeram então, reduziram de 6 marchas para 5? Para você passar menos uma marcha, para facilitar a tua vida. Para você passar menos uma marcha. Para facilitar a tua vida. Foi feito para facilitar a sua vida. Então, os caras que criaram isso, eles explicaram, olha só, essa moto vai ter só 5 marchas, só 5 marchas, mas a 5ª marcha vale pela 5ª e pela 6ª, fiquem tranquilos, ela se estende. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente ficou reclamando que a moto só tinha 5 marchas. Todo mundo fala assim, nossa, eu estiquei a moto e só faltava uma coisa nessa moto para ela ficar completa. Uma 6ª marcha, para ela poder ir um pouco mais. E aí foram lá e explicaram para essas pessoas. Não, o pensamento não é esse. Essa 5ª marcha, ela se estende, ela vale para a 5ª e pela 6ª. Não, seu argumento não tem fundamento. As pessoas explicavam isso. E sabe o que acontecia? As pessoas continuavam reclamando que faltava a 6ª marcha. Não eram todos. Teve gente que entendeu. Mas uma quantidade grande de pessoas ficou reclamando muito que faltava a 6ª marcha. E quando alguém tentava explicar, falava, não adianta você me explicar. Falta a 6ª marcha sim. A moto é ruim. Eles fizeram besteira com a moto. Falta a 6ª marcha sim. E ninguém tirava da cabeça da pessoa que não tinha problema ir até a 5ª, que a 5ª valia pela 5ª e pela 6ª. Ninguém tirava da cabeça dela. Então olha a resistência para a mudança, para o que é diferente. Olha o tamanho da resistência. É brincadeira? Isso acontece em vários aspectos da vida. Vários aspectos. Isso acontece muito com religiosos que não querem mudar com rigidez de conceitos, que não abrem a mente para o novo, não abrem a mente para o que é diferente. Não abrem a mente. Resistente à mudança, ou seja, a característica de humanidades atrasadas e primitivas, porque quem é evoluído está sempre aberto a mudanças. Sempre aberto a mudanças. Quem não é evoluído não está. É menos adiantado. Quer ficar na zona de conforto. Fica agarrado em um monte de crença. Não se liberta disso. É difícil de tirar. É difícil. Você tem que ficar repetindo o tempo inteiro. A vida inteira. Vocês lembram do médium Chico Xavier? O médium Francisco Cândido Xavier, ele era a reencarnação de um espírito evoluído, de muita luz. Para cá, para a Terra, Chico era considerado um espírito muito iluminado. Para um planeta ditoso, não. Mas para cá, para a Terra, Chico Xavier era considerado um espírito muito evoluído, porque ele estava fora dos padrões. A maioria daqui não tem aquela evolução. Ele tinha muita evolução. Muita evolução espiritual. Então, se ele tem muita evolução espiritual, ele não é doente. Ele é um espírito são. Então, ele é amoroso, ele é fraterno, ele é altruísta, ele tem um pensamento universal e cósmico, ele não se agarra a uma religião, ele ama a todos, ele não tem preconceito, ele é sereno, ele é tranquilo, ele é equilibrado. Ou seja, é um bom espírito, um espírito do bem, um espírito amoroso. Mesmo ele tendo todas essas qualidades, o que aconteceu com o Chico, quem conhece a história? Foi maravilhoso o trabalho do Chico, ele trouxe muitos livros, centenas de livros, com conhecimentos muito bons, muito lindos, de uma mediunidade forte, muito ostensiva, via os espíritos, ouvia os espíritos, tinha uma mediunidade muito bonita, e a dele não era uma mediunidade de prova. Aquela mediunidade foi adquirida pela evolução do espírito dele, uma mediunidade natural, pela evolução do espírito dele.
E mesmo ele sendo uma boa pessoa, uma pessoa de amor, amorosa, teve o lado positivo? Teve, foi maravilhoso. Muita gente amou e ama Chico até hoje. Mas tem um outro lado. Teve muita gente que não acreditou no Chico. Achava que Chico era um charlatão, era um mistificador ou um médium fascinado. Um médium fascinado. E ele teve que ter muita paciência com tudo isso, porque ele foi muito perseguido. Essa é a realidade de médiums da luz aqui na Terra, que trabalham para a luz. Ele foi muito perseguido. Chico Xavier foi extremamente caluniado. Chico Xavier foi difamado. Inventaram mentiras de Chico. Aconteceu tudo isso com Chico, ou seja, ele passou um dobrado. Passou o pão que o diabo amassou. Tentaram desmascará-lo. Tentavam desmascarar Chico o tempo inteiro. Para dizer, lá, não disse que ele era um mistificador, eu não disse que ele é um mentiroso, eu não disse que ele é um charlatão, para falar isso. Para ter o prazer de falar isso. Conseguir tirar a máscara dele. Ele não era nada disso. O que é calúnia? Uma mentira. Mentira porque tem algo que não existiu. Então ele sofreu todas essas calúnias, difamações, mentiras e tudo mais, perseguições. Ou seja, então ele teve perseguidores, ele teve caluniadores e difamadores. Tá. Vamos supor que você, que está assistindo esse vídeo, era um desses caluniadores, era um desses difamadores de Chico. Vamos supor que você era um desses. Um dos caluniadores de Chico, um dos difamadores de Chico. Vamos supor que você era um desses lá, que caluniava Chico. Bastante. Tá. Agora, pensa na pessoa que você mais ama na sua vida. Pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um pai. Pensa na pessoa que você mais ama na vida. Pensou na pessoa que você mais ama na vida? Agora imagine que ela é o Chico. Que ela encarna com a missão do Chico. E ela passa por tudo isso que você fez com o Chico. Tempo para pensar. Pensou? Você, vamos supor que você é um dos caluniadores do Chico. Perseguiu muito o Chico. Isso é um mal. Caluniar, difamar, isso é um mal. Isso não é o bem. Quem é da luz não faz isso. Agora imagine que a pessoa que você mais ama é o Chico, que veio para fazer o que o Chico fez. Você ia gostar que fizessem isso com o seu filho, com a sua filha, que você tanto ama, sua mãe, seu pai, sua mulher, seu namorado, sua namorada, que você ama tanto? Imagina a pessoa que você mais ama na vida. Você ia gostar? Para pensar. E aí você me diz se você é bom ou mal. E aí você vai me dizer o porquê que você está encarnado na Terra. Quando o Francisco Cândido Xavier foi para o programa Pinga Fogo, que foi maravilhoso, que foi lindo, foi uma entrevista muito bonita, você acha que aquelas perguntas que eram feitas para Chico, você acha que tudo o que estava acontecendo ali era amigável? Ali, meus amigos, minhas amigas, Francisco Cândido Xavier foi uma ovelha jogada em meio aos lobos, que ali estavam tentando de tudo para desmascará-lo, com perguntas capciosas, muitas perguntas complicadas. Ali ele foi encostado na parede de forma carinhosa e amigável, disfarçado de amigável e carinhoso. E ele teve que manter a calma, a serenidade, o equilíbrio, amar muito, ser muito paciente
porque um espírito da envergadura dele, os outros que estavam ali, todos os outros, eram crianças espirituais. Ele era o adulto. Ele era o evoluído. Os outros ali, não. E o Chico não era uma criança espiritual. Os outros ali eram. Todos. Todos eles. E ele teve que ter muita paciência e compreensão e entender que ele estava na Terra. E essa é a característica da humanidade daqui. É o nível evolutivo deles. E ele teve que ter emoções de aço. Emoções de aço. Porque aquelas pessoas não tinham nem ideia de quem era o espírito que estava dentro daquele corpo e de onde ele veio e para onde ele foi depois que desencarnou. Não tinham nem ideia. E isso acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Essa é a realidade da humanidade daqui, que não entende o diferente, resistente ao novo. Gente. Vamos pensar? Seria legal a gente pensar bastante. Essa é uma palestra de cura. Cura espiritual. Cura espiritual. Para mudança. Mudança. Mudança para melhor. Para a pessoa se enxergar um pouco melhor, porque pode ser que a humanidade daqui não esteja se enxergando direito. Não esteja se enxergando direito. Se a humanidade daqui da Terra se enxergasse de verdade, tudo estaria diferente. Muita coisa estaria diferente. Tem gente que se enxerga, sabe que é mal, mas continua fazendo mal, gosta de fazer a maldade. Mas não são todos que são assim. Tem gente que faz o mal pela ignorância. Tem gente que tem conhecimento e faz o mal assim mesmo porque na cabeça deles eles acham que não estão fazendo mal. Eles acham que estão fazendo certo. Na cabeça deles. Na cabeça deles. Muitos criminosos falam, não, esse aqui é nosso trabalho. É o nosso ganha-pão. Mas estão cometendo crimes. Mas na cabeça deles eles estão fazendo certo. Um matador de aluguel. O matador de aluguel vai dizer que ele está fazendo o trabalho dele, é o ganha-pão dele. E está correto ele ser um matador de aluguel, matar as pessoas por dinheiro? Está correto? Mas na cabeça dele está. Quem tira da cabeça dele isso? Uma pessoa que vende drogas, ela fala, não, estou fazendo o meu trabalho. Ela na cabeça dela acha que está certa. Que ela está certa. Está destruindo um monte de vidas. E na cabeça dela, não, ele está usando o que ele quer. Olha a ignorância. O cara que vende drogas, ele responde por cada pessoa que ele vende droga, ele responde por aquela vida ali que ele está viciando. Imagina o tamanho do karma, hein? De um traficante de drogas. Uma pessoa que vende drogas. Imagine o tamanho do karma. Mas adianta falar? Não. Estou fazendo o meu trabalho. Será que vale a pena esse trabalho quando desencarnar? Ele vai ver o resultado do trabalho dele quando desencarnar. Quando desencarnar, vai ver o resultado do trabalho. Sofrimento e dor. Muito sofrimento. Muita dor. Muita dor. Em meio a tudo isso que eu disse, cadê o amai-vos uns aos outros, hein? Que Jesus ensinou? Cadê o amai-vos uns aos outros? Cadê, gente, o amai-vos uns aos outros que o mestre ensinou em meio a tudo isso que eu disse? Onde está?
Por que religiosos têm vício de prestígio, vício de poder? Jesus não tinha vício de poder, ele era humilde. Por que religiosos, prepotentes e arrogantes querem impor a sua forma de pensar? Por que querem impor? Porque quando você persegue uma outra pessoa que pensa diferente de você, é porque você quer impor a sua forma de pensar. Você não aceita a forma de pensar daquela pessoa. Você quer impor a sua forma de pensar. Quando um país entra em guerra com outro país, um país entra em guerra com outro, guerra é certa? Tem algum vencedor na guerra? Todo mundo sai perdendo. Numa guerra, todos saem perdendo. Não tem vencedor numa guerra. Por que tem guerra? Porque uma criancinha que comanda um país, o chefe de nação de um país, quer impor a sua forma de pensar no outro país. Ou ele quer tomar tudo do outro país para ele. Sede de poder. Ou seja, doença. Coisa de criança espiritual. Já viram os crimes passionais? Todos os crimes passionais, todos. Todos os crimes passionais, quem comete crime passional é uma criança espiritual mimada e doente. Quem comete crime passional é uma criança mimada e doente. O crime passional, a pessoa pode matar ou pode causar uma lesão corporal grave na outra, ou uma lesão corporal média, não importa. Qualquer crime passional é causado por pessoas mimadas, crianças e muito doentes. Quem é evoluído, quem é equilibrado, quem é um adulto espiritual e tem amor próprio, não comete crime passional. Quem tem amor próprio não se mata porque o marido largou, ou porque a mulher largou, ou porque o namorado largou, ou porque a namorada largou. Quem se mata porque o namorado largou, a namorada, ou o marido, ou a mulher, quem se mata por causa disso é doente e não tem amor próprio. Não tem amor próprio. Está transferindo a sua felicidade no outro. Acha que o outro vai ser o responsável pela sua felicidade. Se você fizer isso, você precisa de um tratamento e tanto. Você está muito doente. Você está muito doente. Você tem que se amar primeiro. Isso não é egoísmo. Antes de amar o outro, você tem que se amar primeiro. E se o outro te largar de repente, porque ele não te ama mais ou não gosta mais de você, mas você ainda gosta muito dele, se ele está decidido ou ela está decidida, você tem que aceitar. Você não é dono daquela pessoa. E você também não vai se vingar daquela pessoa. Porque ela terminou com você. A caluniando, a difamando e falando mal dela por aí, porque você não aceitou o término. Isso é coisa de criança, é doente, criancinha mimada, que as coisas não foram feitas do jeito que ela quis. Você tem que aceitar e seguir a sua vida. Normalmente. Sempre vai existir um pé sujo para um chinelo velho. Sempre. Se aquela pessoa te largou, vai aparecer uma outra na sua vida. Às vezes é até melhor do que a que te largou. Sempre vai existir um pé sujo para um chinelo velho. E aí, gente? Vamos deixar de ser crianças? E os religiosos? Os dirigentes espíritas, oradores espíritas, vamos deixar de ser criança? Porque eu estou vendo um monte de dirigente espírita, orador espírita infantil, criancinha. E criancinha que eu estou falando não é fazer brincadeira não, fazer palhaçada não. Não é isso não. A criancice que eu estou vendo é outra, bem pior do que fazer uma palhaçada ou uma brincadeira. A criancice que eu estou vendo é outra, bem pior, é doentia.
dentro das religiões, está cheio de criança mimada. Que querem poder, vaidosos, arrogantes, com soberba do saber. A soberba do saber é extremamente danosa. Dogmáticos, extremamente religiosos, castradores, cheios de ego, com uma arrogância e uma prepotência que esconde, né, o se sentir inferior, o se sentir abandonado e triste, ou seja, esconde a sua infelicidade. É o que eu estou vendo. É o que eu tenho visto por aí. Então, nós temos que pensar, não é? Escarnecedores. Junto com o escárnio, vem ódio, vem raiva, vem inveja, vem ciúme, vem medo do desconhecido, medo do diferente. Junto com o escárnio vem rigidez de conceitos. Você sabia que junto com o escárnio vem tudo isso? Porque junto com o escárnio também vem ofensas. Tudo diferente do que o Cristo ensinou. Tudo o contrário do que o Cristo ensinou. O deboche, o escárnio, a ironia cheia de ódio, a ofensa, seja ela qual for, o xingamento, o julgamento, junto com tudo isso. Cadê a evolução? Então, muitos que fazem isso são aqueles, pasmem, são aqueles que estão cheios de conhecimentos na cabeça, cheios de livros na cabeça. Então eles estão cheios de livros na cabeça, mas continuam ignorantes, porque não entenderam. Se eles tivessem entendido, eles teriam levado todo esse conhecimento para o coração. E se eles trouxessem esse conhecimento para o coração, as atitudes seriam outras. Ele não ia ser um escarnecedor, um julgador, uma pessoa que ofende as outras, não seria nada disso. Então, está na hora de pegar todo o conhecimento que está na cabeça e trazer para o coração. Está na hora da humildade de coração acontecer. Aparecer. Está na hora. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Então, muitos dos que estão com o corpo mental inferior presos lá embaixo, vamos trazer de volta pela mudança de conduta? Que tal? Depois dessa palestra, depois que essa palestra entrar no canal e ela começar a ser vista, sabe o que vai acontecer, gente? Vocês sabem o que vai acontecer só por causa dessa palestra? Quando ela entrar no canal e ela começar a ser vista, um monte de corpo mental inferior vai voltar para as pessoas. Depois que essa palestra entrar no canal, um monte de corpo mental inferior que foi sequestrado vai voltar para as pessoas, porque elas vão mudar. E aí os trevosos vão vir em cima de quem? Adivinha? Deu até vontade de cantar uma música. Deu até vontade de cantar uma música. Os trevosos vão vir em cima de quem? Usando a mente de quem? Os trevosos vão vir em cima do Pedro, né, em espírito, mas eles também vão querer vir em corpo físico. Mas como se eles estão desencarnados? Ué, eles vão vir em espírito, atacar o Pedro, e eles vão vir em corpo físico usando as mentes de quem? Dos encarnados que estão em sintonia com eles, usando as mesmas técnicas de sempre, as mesmas táticas de sempre que todo mundo já conhece. Porque essa palestra é uma pancada e tanto nas trevas. E ela tinha que estar passando numa emissora qualquer por aí, conhecidíssima, no horário nobre. Não era para estar passando novela.
Era para estar passando essa palestra. Que aí a pancada nas trevas seria ainda maior, muito maior. É, gente. Se o que tudo acabou de ser dito não for da luz, eu não sei mais o que é das luzes ou das trevas. Não sei. Porque um monte de corpo, tenho certeza absoluta e eu falo com convicção, um monte de corpo mental inferior vai ser recuperado. O corpo mental inferior que foi sequestrado vai ser recuperado. E a palestra vai ficar registrada aí por muito tempo aí, ó, para mais corpos mentais inferiores serem recuperados no futuro. Então está sendo feito um trabalho e tanto, né? Um trabalho e tanto. Nós estamos arrancando a alma de muita gente das mãos do diabo, o opositor, o Satanás, o opositor, o verdadeiro caluniador, o verdadeiro difamador e o verdadeiro mentiroso, o verdadeiro mistificador, o diabo, que quer transformar tudo o que é luz em trevas, quer fazer com que algo que é da luz faça parecer que é das trevas para as pessoas. Essa é a obra deles. Esse é o trabalho deles. Vocês têm noção do quanto o Pedro foi atacado para trazer essa palestra? Não sabem, né? Porque enquanto Pedro estava estudando o livro do Vanderlei, Os Guardiões da Verdade, os das trevas sabem. Eles estão por aí, eles estavam vendo. Vocês acham que eles ficaram como? Porque eles sabem como essa palestra seria trazida, detalhada. E muitos dos corpos mentais inferiores de muitos encarnados que estão com eles, eles iriam perder por causa dessa palestra. Então vocês acham que eles iam fazer o quê? Então eles já vêm atacando antes da palestra entrar, quando ele estava estudando. E ele sentiu. Forte. E nós da luz permitimos que muita coisa ele sentisse, mesmo que tenha doído um pouco. Que é para que ele adquira emoções de aço. Por quê? No futuro, esse trabalho aqui vai crescer, ele vai aumentar. Então vai vir muita gente que gosta, vai ser maravilhoso. Mas junto com muita gente que gosta também vai vir muita gente que não gosta. E o Pedro terá que ter emoções de aço por causa do que essas pessoas vão fazer. Ou seja, ele não pode absorver. Ele tem que olhar e não ligar. Ele não pode se afetar com o que vão fazer. Porque todos esses que vão fazer isso, todos estarão sendo inspirados por espíritos das trevas, que é com que eles estão em sintonia. E o Pedro não pode se deixar afetar por isso. Porque mentira é mentira. E a verdade é verdade. Calúnia é calúnia. Difamação é difamação. Se é difamação, se é calúnia, é uma mentira. Então não pode se afetar com isso. Então nós permitimos que os espíritos das trevas tocassem um pouquinho nele, para ele sentir um pouquinho. Sentiu forte, mas foi só um pouquinho, porque o que eles queriam era muito mais. Para que ele pudesse adquirir emoções, o Pedro adquirisse emoções de aço. Então nós usamos o mal para fazer o bem. Para que eles tenham emoções de aço para o futuro, porque ele vai precisar de emoções de aço. Porque está na programação do Pedro, está na programação espiritual dele, que ele seja caluniado, difamado, traído, que inventem mentiras sobre ele. Para que isso? Para que, Akhenaton, que está na programação do Pedro isso? Para ele evoluir mais. Ele aceitou passar por tudo isso. É para ele evoluir ainda mais. Ele aceitou passar por todas essas calúnias, difamações, mentiras que falam sobre ele,
Ele aceitou passar por isso. Está na programação. Ele aceitou ser traído. Ele aceitou. Para ele evoluir ainda mais. Porque o Cristo tem um planejamento para ele cuidar de coisas, de mais coisas. E vai precisar de ainda mais evolução, mais maturidade para o trabalho que o espera lá na frente no futuro. Não é nessa encarnação, é lá na frente. Bem depois dessa encarnação aqui. Mas o mal há de vir. Mas ai de quem vier o mal. O mal há de vir e tem que vir. Mas ai de quem esse mal vier. Que a luz, a paz e o amor de Atom esteja nos seus corações.